do servo do Senhor, Cascão, bem forte. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Peço que os irmãos se sentem nessa noite. Glória a Deus. Você que trouxe o exemplar da palavra de Deus. Santo Evangelho do Senhor escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1 adiante. Enquanto os irmãos procuram texto das Escrituras Sagradas, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar novamente nesta casa. Sou grato ao Senhor que tem honrado o nosso ministério com essas oportunidades. O Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor é justo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jeová, da sua esposa, da sua família, pela confiança em nos entregar a tribuna e o microfone para falar sobre a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da Marli, da sua pastora. Sou grato a Deus por vê-las aqui. Bênção de Deus, duas mulheres de Deus, cheias do poder de Deus. Estava falando para a Marli, tem que te levar lá na nossa igreja, lá para você dar esses brados. Ela está precisando de uns brados desses lá. Tu traz essa palavra e a Maria ora e louva. O negócio vai virar em nome de Jesus. Quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, a mulher do Senhor ao meu lado, a mulher de Deus. Deus me deu o privilégio de estar ao meu lado. Sou grato a Deus pela tua vida, pela bênção de Deus. Logo, logo eu vou ser nosso filho em nome de Jesus. Aleluia. Traga a paz, meu pastor Tiago. Os irmãos recebem? Amém! Agora vamos para a palavra de Deus, que o negócio aqui é com palavra. Amém? Amém! Lucas, capítulo 5, verso de número 1. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, diga, palavra de Deus. Palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, diga, entrando, pediu-lhe, que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou repetir isso aqui que eu acho que só o pastor Jeová entendeu. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Glória a Deus, aleluia. E fazendo assim, diga, fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompiam-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Diga, o espanto se apoderou por causa da pesca. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas. Meu Deus. Glória a Deus. De agora em diante será pescador de homens. Verso de número 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vou repetir esse verso de número 11. E levando os barcos para a terra, sabe o que eles fizeram, pastor? Deixaram tudo e
guia. Glória a Deus, aleluia. O Santo Evangelho segundo escreveu Lucas é um evangelho de autoria do conhecido doutor Lucas, ou o médico Lucas, amigo próximo do apóstolo Paulo. Lucas, ele era um grego médico, doutor, que não conhecia o Cristo revelado nas Escrituras. Antes, ele seguia a outros deuses, os deuses da Grécia. Historiadores vão dizer que Lucas é convertido por uma das pregações do apóstolo Paulo. E aqui eu quero conjecturar, eu quero imaginar que a pregação que Lucas se converte é quando Paulo está na Grécia pregando e ele aponta para o altar vazio com escrito em grego: ao Deus invisível, ou ao Deus desconhecido. Paulo aponta para aquele altar e ele começa a pregar para aqueles homens. Sabe o que é interessante, Maile? Muitos dos homens não receberam aquela mensagem, mas eu quero imaginar Lucas naquele ambiente e ouvindo Paulo pregando e dizendo: todos os outros deuses aqui têm imagem, mas não falam, não escutam, não se mexem. Sabe esse aqui que é o Deus invisível? Esse aí, ele está vivo, ele se mexe, ele fala, ele escuta. E eu vou ser mais profundo para vocês entenderem. Ele abriu o mar ao meio, ele deu vista a cegos, ele fez surdo ouvir, ele fez paralítico andar. Esse Deus aqui é verdadeiro. Seus é de mentira, Atena é de mentira, é tudo estátua parada, mas o nosso Deus não, ele se movimenta em meio à nossa adoração. Tem adorador aqui nessa noite? Lucas, ele se converte ao cristianismo através da vida do apóstolo Paulo. E ele sente em seu coração anseio de escrever 2 relatos. O primeiro é da fundação da igreja de Cristo Jesus, o seu crescimento e a vida do apóstolo a qual ele era amigo. O segundo, ele anseiava primeiramente do que a carta que ele escreve, que é o Ato dos Apóstolos. Lucas almejava em seu coração escrever sobre Jesus. Lucas almejava em seu coração mandar um relato ao seu povo na Grécia sobre esse Cristo que o recebeu e o salvou. Então Lucas, ele começa uma busca minuciosa. Lucas, ele começa de uma maneira inteligente e minuciosamente a procurar a história de Jesus. A primeira pessoa que Lucas se encontra é com a mãe de Jesus. Ele se aproxima de Maria e o interessante é, eu quero conjecturar com a igreja, Lucas, ele nunca viu Jesus. É forte. Olha aqui, Lucas, ele nunca tocou no Senhor, mas o amor e o anseio que ele tinha de vê-lo, tocá-lo e falar com ele gerou dentro do seu coração a vontade de compreender melhor a tua história. Então ele chega em Maria e diz: me conta tudo sobre o menino Jesus. Então Maria começa a descrever que o anjo aparece a ela e diz: tu vai gerar. Ela pergunta: como eu vou gerar se eu ainda não conheci meu esposo, se eu ainda não conheci a homem? Fique em paz, Maria, o Espírito Santo pousará sobre ti, e o que você vai gerar é diferente do que as outras mulheres geraram e irão gerar. Meu Deus. Porque o que será gerado em seu ventre não será mais gerado desde agora até o fim da fundação dos séculos. Como é que é, anjo? É porque dentro do seu ventre será gerado Emanuel, o Deus conosco. Sabe o que vai ser gerado em seu ventre, Maria? Aquilo que Isaías profetizou no capítulo 9, no verso número 6. O maravilhoso conselheiro,
passa isso para Lucas. Ela conta que fugiu para o Egito com o menino Jesus porque Herodes queria matar as crianças. Porque os reis magos foram até ele e o adoraram como rei dos judeus. Deus, é verdade. Lucas ele é tão minucioso que ele escreve que o menino crescia em graça e em conhecimento. Ele estava no templo debatendo, discutindo a palavra com os mestres da lei, que se impressionavam, olha cá para mim, que se impressionavam com a sabedoria daquele menino. Os seus pais voltando para casa em Nazaré, percebem que o menino Jesus não está com eles. Então a intenção deles é voltar e buscar o menino Jesus. Eles começam a procurar desesperadamente. Quando eles chegam no templo, eles veem Jesus sentado, perguntando e respondendo. Perguntando e respondendo. O seu pai e a sua mãe olham para ele e diz: como tu faz isso com a gente? E nós saímos daqui preocupados quando nós percebemos que tu não estava conosco. Vamos para casa. Meu Deus. Jesus, com apenas 12 anos de idade, vai olhar para eles e dizer: vocês não sabem que me convém cuidar das coisas do meu Pai? Eu não vim aqui para honrar vocês, eu vim aqui para honrar Ele. Eu não vim aqui para fazer a tua vontade, eu vim aqui para fazer a vontade dele. Dos 12 aos 30 anos é um total silêncio. Porque o menino está crescendo, está se fortalecendo, está estudando a palavra e está no anonimato de Deus. O menino Jesus está escondido, porque quem está escondido não é perseguido. Quem está escondido não querem matar. Quem está escondido não fazem aliança contra. Quem está guardado no esconderijo do Altíssimo não pode ser tocado. Então dos 12 ao 30 o menino está calado, sem fazer nada. Só que com 30 anos ele começa o seu ministério lá nas bodas em Canaã da Galileia. Ele transforma a água em vinho e em casamento. E ele começa a chamar os 12 para o segui-lo. Ele faz uma oração e ele começa a preparar para chamar 12 homens para andar com ele. Então Lucas ele faz um relato minucioso, desde o nascimento, passando por a juventude e entrando no ministério do Senhor. Ele vai relatar a compaixão e o perdão que haviam em Cristo Jesus. Então Lucas ele relata os fatos e os feitos de Jesus em seu ministério desde o princípio. Como nós sabemos, ele vai escolher 12 homens. Quantos homens? 12. Para seguirem ele e serem os seus discípulos. Lucas ele vai relatar os primeiros discípulos sendo convertidos. Nós sabemos que André, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Só que eles não eram pescadores esportivos, eles eram pescadores profissionais. Eles viviam daquilo, aquilo era a vida deles. E o interessante é, Pedro, Tiago, João e André conheciam o lago de Genezaré com a palma de suas mãos. Era o quintal de sua casa. Meu Deus! Só que um belo dia eles vão pescar. E sabe o que acontece, pai? Eles vão sem nada, com as redes vazias. Meu Deus! Pedrão está diante do mar, lavando as redes com André, seu irmão. João e Tiago estão do outro lado, fazendo a mesma coisa. Quando eles começam a ouvir um homem pregando para uma multidão. E o interessante é, muitas vezes quando nós pregamos, e eu já preguei dizendo isso, nós dizemos que Jesus pediu barco. Só que o texto não diz isso. Vamos para o texto? Vamos para a Bíblia? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse. Ou seja, Jesus não pediu para entrar, ele entrou e falou: afasta para mim. Eu imagino Simão, depois de um dia cansativo, olhando Jesus entrando no barco dele e falando: afasta. Esse cara é folgado.
Ele entrou no meu barco e está pedindo para mim me afastar. Se Simão soubesse quem estava entrando no barco, eu quero liberar uma palavra do céu para a tua vida nessa noite. Pega quem quiser. Jesus está entrando dentro do teu barco nessa noite. Glória a Deus. Jesus está dizendo para alguém aqui nesse lugar, nesse barco não vai haver mais tristeza. Eu estou entrando dentro dele. A depressão estava andando nesse barco, mas eu estou entrando nele nessa noite. A ansiedade roubou esse barco, pastor, mas o grandão da Galileia chegou no barco nessa noite. Ele se assenta no barco e ele começa a ensinar a multidão do barco de Pedro. Jesus. A pregação terminou, acabou o culto. Pedrão doido para ir para casa, por quê? Noite cansativa, não pesquei nada. E agora tem um cara em cima do meu barco não me permitindo ir embora, porque eu tenho que prender o barco, tenho que guardar ele para depois ir para casa. Minha esposa deve estar me esperando, com expectativa de que eu tenha algo para oferecer. Por quê? Sou provedor do lar. Se eu chegar sem peixe, não tem provisão. Se eu chegar sem peixe, não tem nada para prover para minha casa e para minha família. Embora não deveria ser a primeira vez que Pedro não pescava nada, dessa vez vai acontecer algo diferente. Por quê? Todas as vezes que Pedro vai pescar, que ele volta sem peixe, ele voltava para sua casa sem peixe, sim ou não? Sim. Porque ele foi pescar, não pescou e volta sem peixe. Só que dessa vez algo diferente acontece. Porque toda vez que ele voltava sem peixe, ele lavava a rede, ele guardava a rede, guardava o barco, voltava para casa e se preparava para no outro dia tentar novamente. Ou seja, Pedro está vivendo um ciclo: dia pesco, dia não pesco, dia é bom, dia não é bom, dia é ruim e dia é maravilhoso. Só que Pedro está nesse ciclo infinito. Só que nesse ciclo vai aparecer um novo personagem. Esse personagem se assenta no barco e o ciclo de Pedro infinito é quebrado, porque agora ele já não pode mais voltar para casa, porque Pedro está ouvindo um sermão, porque agora Pedro está ouvindo uma pregação. Aí o texto vai dizer, verso número 4: e quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus está pregando sentado no barco de Pedro. Ele termina de pregar, ainda sentado, ele não levanta mais, ele está sentado. Ele fala, Pedro, Simão, volta para o mar e lança as vossas redes para pescar. Ô pastor, se fosse na nossa geração, teria muito desculpa. Ô Senhor, eu estou cansado, você vai me entender, amanhã nós voltamos e tacar a rede. Vou repetir isso aqui. Ô Senhor, eu estou cansado, o Senhor vai me entender, amanhã nós voltamos e tacamos a rede. Se fosse na nossa geração, Pedro ia olhar para ele e dizer, Senhor, eu trabalhei o dia todo, agora eu estou cansado, acabei de lavar a rede, eu vou sujar ela de novo, sem ter certeza que vou voltar com peixe. Porque se você me der a certeza que nós vamos e o peixe vem com a gente, eu vou. Mas você não está me dando a certeza. Eu imagino isso passando sobre o coração de Pedro. Só que eu queria saber qual foi a mensagem pregada nesse dia. Imagine uma mensagem poderosa que foi pregada por Jesus. Porque para um cara que teve uma noite frustrante, cansativa, que não teve o que queria, olhar para ele e dizer, mestre, eu trabalhei a noite toda, eu teria todos os motivos para te dizer não, mas pela tua palavra, mas porque você manda, eu vou lançar a minha rede. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Está na noite de vencer o cansaço, é noite de vencer o desânimo e a preguiça espiritual. A ordem do Senhor é a mesma que ele deu para Moisés. Moisés, por que clamas a mim?
volta para onde você foi frustrado e tenta novamente. Como é que é, Jesus? Volta para onde você foi frustrado e tenta de novo. Mas, Senhor, eu já fui frustrado da primeira. Você foi, me ajuda aqui, pastor. Você foi frustrado da primeira, só que agora eu vou com você na tua frente. E se eu estou contigo, a frustração não te come. Se eu estou contigo, a peça é maravilhosa. Sabe o que é, Pedro? Da primeira vez tinha experiência, tinha rede, tinha barco e tinha mar, mas não tinha peixe. Agora nós vamos voltar com a mesma rede, com o mesmo barco, com o mesmo mar. Só que aquele que disse no princípio: mar, faça animais segundo a tua espécie, vai estar contigo no barco. E quando nós chegarmos no alto mar, eu vou dizer: peixes, vem para a rede. Peixe, vem para a rede. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra está liberada. Volte ao mar e tente novamente. Meu Deus! Jesus está dizendo para alguém nessa noite: a palavra foi liberada. A palavra para você é: tente novamente. Só que dessa vez, tente com Jesus no barco. Jesus cheiroso! Então o texto diz, vamos para a Bíblia, que eu gosto de Bíblia. Segundo a tua palavra, não sai nem a rede. Aí no verso 6, eu gosto da Bíblia por causa disso. No verso 6 diz: e fazendo assim. Olha aí, valeu! Uma, comigo no 3. 1, 2, 3. E fazendo assim. Fazendo assim. Colheram uma grande quantidade de peixes. Glória a Deus. Fazendo o que, pregador? Lançando a rede segundo a palavra. Oh, vou repetir isso aqui. Lançando a rede segundo a palavra. Porque tem pesca maravilhosa, vai pescar segundo a palavra dele. Tu quer ver maravilhas, vive segundo a palavra. Sabe qual é o problema, Mário, dos crentes da nossa geração? É não orar, não jejuar e querer que Deus faz. Deus está dizendo: tu quer viver maravilha? Ora, jejua e busca a resposta na palavra. Se tiver palavra liberada, vai ter pesca maravilhosa. Se tiver palavra liberada, vai ter cura e maravilha. Se tiver palavra liberada, o paraíso vai andar, o cego vai ver, o surdo vai ouvir. É pela palavra de Deus. Prova, pregador, eu provo. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Eita, homem das procuradas! Aí ele deu uma palavra: haja luz. Olha aí, valeu! E não houve luz. Olha! Ele deu outra palavra: haja separação. E houve separação. E quem que deu essa palavra? João nos diz: no princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele seria feito. Sabe o que é, Pedrão? Aquele que criou todas as coisas acabou de entrar dentro do teu Pai. Aquele que criou tudo apenas com a palavra acabou de entrar no teu barco. Jesus está mandando liberar uma palavra para essa igreja. Você não vai precisar de ajuda humana. Você não vai precisar de capacidade humana. Tem palavra sendo liberada nessa noite. Você vai pela palavra. Você vai pela palavra. Você vai pela palavra. Tem uma graça nessa casa. Tem uma presença nesse ambiente. Pela fé eu contemplo no meio do templo um homem de branco. O Senhor Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite:
O que era para ser frustrante vai virar maravilha. O que era para ser vergonha vai virar vitória. Sabe, brasileiro, eu estou dizendo, eu vou parar essa igreja, eu vou acabar esse povo. Só que o grandão está dizendo, eu vou na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, botei alfances para continuar. Descansa o teu coração. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra, meu mestre, aleluia. Era para ser frustrado, mas porque Jesus chegou, o cenário agora vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Era para ser tristeza, pastor, mas porque ele pisou no barco, o negócio começou a mudar. Oh, aleluia. Era para ter luto, mas quando o grandão pisou, as coisas mudaram. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, papai querido. Eita, Jesus maravilhoso, conselheiro. Só que o que me chama a atenção nesse texto, Mário, não é a pesca. Porque isso aí é natural com Jesus. O que, pregador? Maravilhas. Só se surpreende com o milagre quem não está com ele. É verdade, Deus. Eita, Mário. Vou repetir. Só se surpreende com o milagre quem não vive com ele. Jesus. Eliseu Rodrigues vai dizer, quem cumpre princípios não se surpreende com o milagre. Só agradece. É verdade, Jesus. Porque sabe que cumpre princípios. Porque sabe que vive com ele. Só se surpreende com o milagre quem não cumpre princípios. Verdade, Deus. Então Pedrão acabou de ver o quê? A rede se encher. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe que se rompiam as redes. Quantidade de peixe que se rompiam as redes. Eles faziam sinais. Ajuda aqui, Tiago, pelo amor de Deus. Ajuda aqui, João, senão o barco vai virar. Eita, Jesus. Eu sempre pesquei bem, eu sou um bom pescador. Mas hoje eu tive uma pesca maravilhosa. No mesmo lugar onde eu não tinha pescado. Nada. Qual que é a diferença, Pedro? Então, vou te contar, Lucas. Era o mesmo barco, era a mesma rede, era o mesmo mar. Só que agora Jesus estava dentro. O cenário era o mesmo, a única diferença era Jesus lá. É por isso que quando eu vi aquilo acontecendo, eu me prostrei aos pés dele. Aleluia. E eu disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Naquele momento, Lucas, eu compreendi o que, Pedro? Quem ele era. E quem eu era diante dele. Vou repetir isso aqui nessa noite. Naquele momento, Lucas, eu descobri quem ele era. Glória a Deus, aleluia. E quem eu era diante dele. Aleluia. Eu vi a sua santidade, a sua majestade, através da maravilha que ele fez em minha vida. Então eu me prostrei, eu me ajoelhei, coloquei o rosto em terra e disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu queria que ele saísse de perto de mim, porque a minha iniquidade era grande, porque os meus pecados eram muito grandes. Ah, se eu soubesse o que Paulo escreveu. Ah, se eu soubesse o que Paulo iria dizer lá na frente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Minha intenção, Lucas, era que ele se afastasse de mim. Minha intenção era que ele fosse embora, para longe de mim, porque eu não poderia ficar perto dele sabendo que ele é santo e que eu sou sujo. O medo se apoderou de mim por causa da pesca que eu havia feito. Eu nunca tinha feito uma pesca daquela. E eu comecei a perguntar dentro de mim: quem é este homem? Quem é este? De igual modo, Tiago e João olharam para mim espantados e com medo. Nós não falamos nada, pastora, um para o outro, mas parecia que ele conhecia o nosso coração, porque ele olhou para nós e disse: não temas.
poderia se ausentar dele, mas ele me fez um convite. De agora em diante, você será pescador de homem, Pedro. Aleluia. De princípio eu não entendi, Lucas, mas depois eu entendi as maravilhas dele, os milagres dele. Não são para me gloriar, é para eu me prostrar a ele. Sabe o que é, Maile? O milagre não é para a gente fazer como os 9 leprosos e ir embora. O milagre é para a gente voltar a adorar e servir a ele. O milagre que Jesus fez na tua vida é para você reconhecer que Ele é na sua vida. Você lembra que nem era para você estar aqui. Você lembra que hoje era para você estar morto. Mas Jesus está dizendo: você lembra do livramento. Você lembra da minha graça te guardando. Nem era para você estar aqui. Tu és fiel, meu rei. O que foi, Pedro? Eu reconheço quem é Ele. Eu reconheço que Ele é santo e que eu sou um homem pecador. Mas o interessante foi o que Ele me disse, Maria. E o que foi, Pedro? Eu falei para ele se afastar. Falei: sai de perto de mim. Sou impuro. Eu tenho muito pecado. Eu falei demais. Eu errei demais. Aleluia. Tem muita iniquidade em mim. Ele estava olhando para mim com um olhar de sorriso e eu não entendia. Eu esperava que ele olhasse para mim com um olhar de desdém. Ele se levantou, e aqui eu estou conjecturando. Ele se levantou no barco, abriu os braços e disse: Pedro, aleluia, não temas. Por que, Senhor? Eu sei quem você é. Eu sei o que você vai fazer. Mas vem para cá. Eu quero te fazer pescador de homens. Vem aqui, Pedro. Eu estou de braços abertos te esperando. Sabe o que eu consigo imaginar, Maile? Ele olhando para Pedro, Tiago e João dizendo: vem, filho amado. Vem em meus braços. Descansa. Mas, Senhor, os homens me rejeitam, dizendo que eu sou um homem mau. As pessoas enxergam um pecado em mim. Eu sei, mas mesmo assim eu estou te convidando. Olha para mim. Eles recebem o convite de Jesus. Não temas. De agora em diante farei de vocês pescadores de homens. Eles levam o barco para a terra. Acabaram de ter a pesca mais maravilhosa da vida deles. Sim ou não? Sim. Eles deixam tudo e passam a seguir a Ele. Aleluia. Vou repetir isso aqui nessa noite. Eles tiveram a pesca mais maravilhosa de suas vidas. Os 4 olham um para o outro e falam: eu não quero saber de peixe. Eu não quero saber de barco. Eu não quero saber de mar. Eu quero saber é dele. Eu quero é Ele. Pedro não vira as costas depois de ter a pesca maravilhosa. Pedro, ele segue. Meu Deus. Depois do milagre não é para você sair, é para você seguir. Depois da bênção não é para você sair, é para você seguir. Fala, Jesus, aleluia. Não é para agir com ingratidão, é para agir com gratidão. Se prostra. Reconheça quem você é e que você não é nada sem Ele. Reconheça que nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar.
levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que é, Pedro? Pedro e os demais descem no barco, aceitam o convite e reconhecem Jesus na vida deles naquele momento. Os discípulos foram os primeiros a aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Após isso, a verdade antes, no verso de número 10, a palavra que Jesus liberou é: Pedro, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas agora vocês serão pescadores de... Antes vocês tiravam o peixe da vida para a morte, mas eu estou convidando vocês para tirar os homens da morte para a vida. Eu repeti isso aqui nessa noite. Pedro, quando você pescava o peixe no mar, você tirava ele da vida para a morte. Mas agora, quando você pescar o homem do lamaçal do pecado, você vai tirar ele da morte para a vida. É Jesus dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero tirar desse lamaçal do pecado. Eu quero te fazer pescador de homens. Os homens não acreditam em você. As pessoas olham para você e dizem: se passar dos 20 é muito. Mas Deus está dizendo: eu posso transformar essa tua história. Se coloque de pé nessa noite.